E aí, galera, tudo bem? Que bom que a gente tem mais essa oportunidade de estudar um pouco mais da palavra de Deus. E a história de hoje fala sobre Abraão, o amigo de Deus. E a história de Abraão na Bíblia começa lá em Gênesis. No capítulo 11, ele conta um pouco da história da Torre de Babel. E depois ele já vai para as gerações de Sem, que era filho de Adão e Eva, né? Sem, até chegar em Abrão, certo? E Abrão, ele era um senhor já quando Deus o chamou. No capítulo 12, Abrão tinha 75 anos quando Deus o chamou pela primeira vez. Ele era casado com Sarai, sua mulher, ela tinha 65 anos, ou seja, 10 anos a menos do que Abrão. E ela era estéril, e eles não tinham filhos. E é engraçado porque Abrão significa um grande pai. Alguém chama grande pai e não tem filhos. Mas enfim, essa era a história de Abrão e Sarai. E Deus deu uma promessa para ele de que a partir dele Deus faria uma grande nação. E, e ele guardou isso no coração, porque minha esposa é estéril, sou velho, mas Deus falou que vai fazer de mim uma grande nação. Beleza, eu vou crer. Então Abraão escolheu crer no Senhor e caminhar com ele. Deus falou para ele: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, ele nem sabe para onde ele está indo, mas ele sai debaixo de uma palavra de Deus e caminha com Deus. Isso fez toda a diferença na vida de Abraão, porque ele foi muito abençoado por Deus. Então, ele sai e fica peregrinando com seu sobrinho Ló e a sua esposa, enfim, os animais que eles já tinham naquela época. E eles vão peregrinando, e todo lugar que eles param para fazer o seu acampamento e montar as suas tendas, que era como eles viviam na época, enquanto eles ainda não estavam estabelecidos numa cidade, ele montava um altar ao Senhor. Então, Abrão, como ele estava sendo conduzido pelo Senhor, ele sempre lembrava de colocar o Senhor em primeiro lugar, que até porque ele não sabia para onde ele estava indo. Então ele montava um altar e adorava a Deus e mantinha esse relacionamento com Deus. E é muito importante a gente lembrar disso, porque ele foi chamado de amigo de Deus porque ele tinha um relacionamento com Deus. Ele era alguém que realmente se importava e priorizava a vontade de Deus. Ele queria agradar a Deus acima de qualquer outra pessoa, acima de qualquer outra coisa. E daí, no meio dessa peregrinação, ele estava na região de Canaã e teve fome naquela região. E eles foram para o Egito. Isso trouxe consequências boas e ruins também para a vida deles, porque lá no Egito, ele falou para a esposa dele que ela era muito bonita, para que eles não matassem ele e ficassem com Sarai. Ele falou: fala que você é minha irmã. Então daí disso veio, da mentira, vem muitas consequências ruins. Ele acabou sendo abençoado, mesmo nisso, né? Deus abençoa a gente, às vezes, até quando a gente está errado, Deus continua sendo bom e fiel. Deus abençoou ele com muitos animais, e camelos, e cabras, e ovelhas, que o faraó do Egito deu para ele. E Deus prejudicou o Egito com doenças, né, na família de Faraó, e isso foi muito ruim. Daí ele expulsou, percebeu que o problema era Abrão e Sarai, expulsou eles do Egito, mas eles saíram mais ricos do que chegaram. Essa foi a única consequência boa, porque depois de lá também Sarai trouxe uma serva Agar, que ela falou: vamos ver se vai ser por Agar que Deus vai cumprir a promessa. Então Agar acaba tendo um filho com Abrão. Isso não foi bom, eles tiveram um filho chamado Isaac. E até hoje existe uma peleja, uma guerra entre os israelitas, né, o povo de Israel, e os árabes, muçulmanos. Até hoje esse conflito existe na região da Palestina, né? E veio daí.
veio de uma escolha ruim, de não crer 100% na promessa de Deus e fazer aquilo que a gente acha que é o certo, ao invés de crer 100% naquilo que o Senhor nos fala e seguir a palavra de Deus mesmo. E depois que isso aconteceu, quando Abrão tinha já 99 anos, ou seja, já se passaram de 75 para 99, já se passaram 24 anos. Então, 24 anos desde que Deus deu uma promessa para Abrão de que ele seria pai, e até agora não tinha acontecido. E Deus tem um encontro. Deus manda um anjo para falar com Abrão. Deus tem um encontro com ele e reforça a sua promessa. Ele já era pai agora. Era pai de Ismael. Mas Deus fala, não é a partir de Ismael que eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão até pede para Deus abençoar Ismael, e Deus abençoa Ismael, até porque a gente consegue ver hoje os povos árabes e muçulmanos são muito ricos, são muito abençoados, naquela região tem muito petróleo. Então Deus realmente abençoou esse povo. Mas Deus queria fazer a partir de Isaac, que seria o filho dele com Sarai. Então Deus abençoa a vida de Abraão, reforça, muda o nome dele de Abrão para Abraão, e o nome da sua esposa de Sarai para Sara, cria uma marca para esse povo, fala, vocês vão ser circuncidados, é uma marca que todo homem que é judeu tem no corpo até hoje, e Sara riu, porque ela não creu de novo na promessa. Ela já tinha 89 anos e falou, eu sou estéril, eu sou velha, como que eu vou ter um filho? Daqui a um ano eu vou ter que estar grávida, porque foi essa a mensagem que o anjo falou. Ano que vem vocês serão pais. E isso aconteceu. Passou um ano e eles tiveram um filho. Isso é muito maravilhoso, porque depois de algum tempo, Deus pede esse filho como um sacrifício. E Abraão obedece e fala, eu vou entregar esse filho como sacrifício ao Senhor, porque eu sei que se o Senhor matar, como o Senhor disse que é a partir dele a promessa, eu creio que o Senhor o ressuscitaria. Então a gente vê como a história de um homem que caminhou com Deus, a história de um homem que ouviu a voz de Deus e obedeceu o seu chamado, e que tinha uma vida de adoração a Deus, sempre construindo um altar diante do Senhor. Ele foi chamado de amigo de Deus. E a gente quer ser também chamado de amigo de Deus. Eu quero ser chamado de amigo de Deus. Então qual tem que ser a minha característica para também ser chamado de amigo de Deus? Tem que ser como Abraão. Apesar dos meus erros, sempre reconhecer que eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus, me arrepender dos meus erros e voltar atrás e fazer com que sempre eu esteja diante da presença do Senhor. Então, muitas vezes a gente comete erros e tem medo de se colocar diante de Deus. Isso não é ser amigo, porque quando a gente falha com um amigo, a gente quer continuar amigo. A gente fala, poxa, me desculpa, eu errei. E é assim que a gente tem que ser com Deus. Quando a gente erra com o Senhor, como Abraão errou muitas vezes, a gente tem que ter a humildade de falar, Deus, me perdoa, eu errei. E falar, eu quero continuar sendo seu amigo. E caminhar junto. Então Deus deu uma ordem, Abraão obedeceu. Ele caminhou junto com o Senhor, Deus mostrou onde eles iam ficar e reforçou essa terra. A região de Canaã vai ser sua terra. Seu povo vai voltar, vai conquistar essa terra. E realmente aconteceu isso, né? A partir de Josué, né, que eles voltaram e conquistaram várias coisas, muitos anos depois. Então, quando você é amigo de Deus, Deus te abençoa, Deus te dá promessas, Deus tem um plano na sua vida. E a gente tem que viver assim, crendo e crendo no Senhor, de fé em fé. Essa é a caminhada daquele
que crê em Deus, daquele que quer caminhar com o Senhor, tá bom? Então, o versículo da aula de hoje que a gente quer deixar fala sobre amizade, fala sobre relacionamento, fala sobre amor. Está lá em João 15:13. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Então, Abraão foi amigo de Deus, ele deu a sua vida para fazer a vontade de Deus. Ele saiu da terra dos seus parentes, ele foi para onde Deus mandou e ele fez as coisas conforme a ordem do Senhor. Ele deu a sua vida para obedecer a Deus. E a gente também tem que ser assim. E o maior exemplo de amizade que a gente tem é de Jesus. Jesus foi nosso amigo. Ele literalmente deu a sua vida por nós, ele morreu por nós. E então que a gente possa se lembrar disso e falar sempre com Jesus, estar sempre em comunhão com esse nosso amigo Jesus, tá? E que você seja amigo de Jesus também, porque ele é seu amigo. Sempre que você precisar e orar, ele vai estar lá com você. E que você possa ser amigo de Deus e falar: Deus, conta comigo para fazer a sua obra, conta comigo para fazer a sua vontade, eu quero te obedecer, eu quero fazer com que a sua vontade seja feita aqui na terra, né? E então vamos guardar esse versículo, João 15:13. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles, tá bom? Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana.